devendo 50 mil reais para você ter uma qualidade de vida ruim, só que com coisas boas. Ele teve que ter muita coragem para fazer isso com 3 meses de casado. Vai passar pessoas perto, vai passar animaizinhos, vai Tá passar passando tudo. um pato atrás de você. Muito bem-vindo a Marketing Proposital, episódio 1. Primeira vez que a gente faz um podcast externo, a gente está curtindo muito. E vamos começar com um brinde. Bora? Eu tenho que apresentar quem está comigo. Minha excelentíssima esposa, Maria Carolina. Vamos fazer um brinde aqui, então. Brinde, saúde. Esse podcast é para você que quer muito fazer, quer muito mudar a sua vida, quer transformar, quer ter resultados diferenciados, mas não sabe por onde começar a ter coragem. Então a gente vai compartilhar aqui um pouco sobre 3 aspectos que a gente conseguiu avançar na vida através da coragem. Primeiro de tudo, vamos contextualizar onde que a gente está, né, Maria? Claro, vamos lá. Nós estamos no jardim público, que é um jardim do lago aqui da nossa cidade. Hoje nós moramos na Covilhã, que é interior de Portugal, e gostamos muito de morar aqui. Tivemos uma mudança radical, nós somos 2 cariocas, nossos filhos são cariocas, e resolvemos, ano passado, com a glória de Deus, vir para o interior de Portugal. Estamos aqui. E vai passar pessoas perto, vai passar animaizinhos, vai Tá passar passando tudo. um pato atrás de você. Tem os cisnes aqui do lado, que a gente tá vendo, tem um chafariz, tem patinho, tem um monte de coisa, tem pessoas fazendo piquenique. E é isso, acho que eu já falei um pouco de onde a gente está. Exatamente. Começa por aí. Pequeno contexto, eu e a Carol somos casados, trabalhamos juntos, temos 2 filhos. Nós somos parceiros na visão de cada um a empreender na vida de diferentes formas. Temos backgrounds diferentes, profissionais, mas a gente se encontrou e nunca mais a gente se largou, né? 24 horas por dia, há 15 anos, Maria Carolina. Parceiros da vida e nos negócios. É verdade, para a glória de Deus. Pra glória de Deus. Vamos fazer 15 anos esse ano, em novembro. Tudo que a gente vai falar aqui para você hoje, a gente vai compartilhar o que a gente experienciou, não é o que a gente leu no livro ou o que a gente fosse capaz de conseguir, mas tudo pela glória. Realmente Deus fez com que a gente tivesse experiências e a gente está aqui agora para poder compartilhar com você, para poder enriquecer a sua vida, mas sempre para a glória dele. Sim, nada melhor do que começar um podcast novo, um podcast externo, falando de coragem. Coragem, o que precisa na vida para você ter coragem? E nós vamos falar sobre coragem, alguns aspectos da vida que são muito importantes, né? Coragem da mudança, coragem do negócio, coragem de algumas coisas que a gente vai falar aqui. Inclusive porque algumas pessoas têm curiosidade de saber como é que a gente vive, do que a gente vive, em que a gente trabalha. Nós moramos numa cidade onde o forte aqui é a área industrial. Nós temos várias zonas industriais aqui, onde as pessoas trabalham indústria, mas nós não estamos trabalhando em indústria, tá? As pessoas trabalham em indústria, é uma cidade que ganha, o ganha-pão da cidade é sobre isso. É importante falar, por isso que é Covilhã, porque vem da lã, né? Então é a cidade das ovelhinhas, é a cidade onde tinha muitas fábricas têxtil, que hoje não tem tantas mais, mas existia muita. Então é uma cidade calma, tranquila, onde não tem trânsito, é 0 trânsito, tudo é perto. E nós temos uma estrutura aqui muito boa, de hospitais grandes, de shopping, de comércio, de locomoção. Então foi uma cidade realmente escolhida por Deus para a gente estar aqui. A gente não conhecia essa cidade e para a gente entrar no primeiro assunto, o primeiro aspecto da coragem, que é a coragem de você mudar completamente, seguir a sua visão e jogar fora tudo que você construiu na vida. Entenda que para você ter uma vida diferente, uma vida seguindo suas próprias regras, você precisa entender que você está em guerra. É uma guerra contra um inimigo que se chama medo. E a arma para você utilizar contra esse inimigo é a coragem. E é a coragem através da fé, que é a coragem no seu mais alto grau, é onde você pisa no chão que não existe ainda. O inimigo é o medo. Nós tínhamos toda uma estrutura de classe média alta no Rio de Janeiro. Eu não vou ficar dando detalhes, porque não é sobre as coisas, mas é sobre a coragem de largá-las. Mas a gente morava de frente para a praia, a gente tinha carro do ano super caro, tinha moto super cara, que eu gosto muito de moto, esses bens de consumo que as pessoas sonham e tal. E foi muito bom ter tudo, porque só quando você tem tudo você entende que esse tudo não é nada. Bens materiais
são nada. Só que é muito difícil para uma pessoa que nunca teve entender isso. Então, deixa eu esmagar na sua cabeça. Deve entrar, porque vai ser uma sabedoria que vai te poupar muita dor, muito sofrimento. Os bens materiais não significam nada. É ótimo ter coisas boas, mas o significado que você dá para as coisas materiais não pode ser maior do que o significado que você dá para a sua qualidade de vida, a sua família, a sua intimidade com Deus. E é muito fácil o dinheiro ser senhor dessas coisas todas. Então, a gente não conseguiria largar tudo. A gente tinha 3 empresas, fechamos 2 para a gente poder ter a possibilidade de mudar completamente o nosso estilo de vida. Nós deixamos os apartamentos, deixamos outros imóveis, deixamos carro, moto, objetos pessoais caros como bolsa, ouro, todas essas coisas a gente tinha. E a gente teve que se desfazer para poder vir para cá. E o mais difícil para mim foi me separar das empresas que eu sonhava em ter e construir e tinha sucesso. É muito difícil, parece que você está abandonando o filho, né, Carol? Parece muito. E o mais incrível é que, assim, foi um trabalho de Deus na nossa vida, ter que abrir mão desses bens, né, como o Gabriel falou. Porque nós, na verdade, abrimos mão dos bens para a gente poder acertar o que a gente tinha que acertar com relação a funcionários. A gente tinha uma empresa com mais de 20 funcionários. Então, a gente realmente pode dizer que nós saímos do Brasil com a cabeça erguida. Nós conseguimos acertar todos os funcionários, saímos de lá sem dever ninguém, sabe? A gente conseguiu vir para cá, né? Não falando em planejamento, que vocês vão entender um pouco mais da história para frente. Mas Deus fez tudo tão perfeito que com o tempo as coisas foram se resolvendo. Essa é a realidade da nossa vida. As coisas foram se resolvendo. Não foi fácil. Nós decidimos fechar a empresa em 2022, agosto de 2022. Tínhamos fechado uma no início de 2022 e aí no meado decidi fechar outra. E de lá pra cá foi só custos e resolvendo problemas da empresa, tal. Para em 2024 a gente vir pra cá. Então assim, não foi fácil, né? Mas o Senhor estava com a gente, Ele fortalecendo e nos deu a força, a coragem, né? Não foi aquele... tirou o medo, né? Eu falo muito isso e é uma das coisas que eu oro muito sempre. É para Deus tirar o medo do nosso coração. Porque coisas novas sempre vai ter na nossa vida. E as oportunidades aparecem. Se tiver medo, a gente vai dizer não, né? Essa é a verdade. Então, se eu tenho medo, a primeira oportunidade que me aparecer, eu vou falar, não quero. Porque a zona de conforto, ela é muito calma e tranquila. Então, a gente tinha uma zona de conforto, né? Nossos filhos estavam numa escola muito boa, a gente tinha uma estrutura muito boa, tanto familiar quanto estrutura de bens e tudo. Então, a gente estava ali, estava tudo muito bem, a gente tinha pessoas que nos ajudavam em casa e tudo mais. E a primeira coragem, né, depois que o Senhor falou com a gente, foi uma coisa muito diferente, quase sempre ao contrário, mas eu vir primeiro. E eu vim com nossos 2 filhos e ficamos 4 meses afastados. Foi a primeira vez na vida, em 15 anos que vamos fazer esse ano, que nós ficamos tanto tempo longe um do outro. Porque o Gabriel precisava ainda resolver situações da empresa que a gente tinha fechado, tinha ainda eventos para fazer e tudo mais. O Gabriel precisava ficar lá e eu tive que vir. Porque as crianças não iam iniciar um ano letivo lá, né? Então eu tive que vir para poder eles começarem a estudar aqui. Então essa foi a primeira coragem, foi eu vir com 2 crianças pequenas, né, nosso filho é especial, e vir aqui e botar o peito pra frente, vamos lá, vai dar certo, Deus tá com a gente. Não foi fácil, né, eu não tinha muito costume de fazer coisas de casa, nem comida todo dia, nem as coisas da casa. E eu acho que hoje, depois de um ano, né, 1 ano e meio quase que a gente tá aqui, eu posso dizer que eu sou uma ótima dona de casa. Maravilhosa, e Carol sempre foi empresária e nada contra, nada de errado com uma coisa ou outra. Eu acho que são fases da vida, mas ela tá curtindo essa fase de cuidar da casa, cuidar de uma forma mais próxima dos filhos. Ela sempre cuida muito dos filhos, mas em termos de quantidade de horas mesmo, né, Carol? E, pô, a gente tinha 5 empregados dentro de casa, então é uma realidade completamente diferente, vindo para uma cidade que a gente nem sabia que existia, só seguindo a direção e a visão que a gente tinha também. Quando a gente está seguindo somente o que a gente quer, o nosso desejo, que é carnal, a gente se afasta tanto de Deus, que Ele tem que destruir a gente, amassar,
para fazer de novo uma nova criatura mesmo. Então, Foi exatamente se você isso. entregar o teu caminho pro Senhor, Ele vai te arrebentar, invariavelmente. Não é 99, é 100% das vezes. Mas se você tiver coragem para passar por essa experiência, é maravilhoso o que vem depois. E outro passo de coragem, cara, é empreender já é corajoso. Agora imagina empreender em casal. É, muito, né? Muita gente diz que não conseguiria ficar, né? O tempo que a gente fica junto, não conseguiria ficar de jeito nenhum com o marido. Muitas pessoas falam sobre isso, porque a vida normal é: a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, as crianças vão para a escola, ou fica um dia inteiro na escola, ou tem uma pessoa que fica o restante do dia com as crianças, que era a nossa vida. Mas assim, nós sempre trabalhamos juntos. Assim que nós nos conhecemos, eu já trabalhava. Minha primeira empresa foi com 18 anos, então eu sempre empreendi. Eu nunca consegui trabalhar para ninguém, não tive oportunidade, sempre estava empreendendo. Quando eu conheci Gabriel trabalhava no banco. Onde eu perdi todos os meus cabelos. Não foi a Carol, tá, gente? Ela só tirou 90% dos cabelos. 10%. Não tirei nada. Bom, mas eu conheci ele com cabelo, né? Se quiser botar umas fotos aí, a gente novinho, com cabelo, você bota depois. Vamos lá. Então, quando eu conheci Gabriel, quando a gente se conheceu, eu já tinha mais ou menos 5 anos que eu tinha empresa. Acho que 6 até, não lembro. Então, eu sempre fui muito de fazer meu horário e também, quando você faz seu horário, você também não tem hora pra terminar, né? Eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Porque essa é a vida do empreendedor. Mas quando a gente se conheceu, eu trabalhava no banco e tudo mais. A gente tem nossos históricos acadêmicos aí, né? Eu sou formada em administração de empresa, depois fiz MBA. BA, porque MBA. aqui tem o MBA. E a gente acaba se confundindo toda hora. O MBA aqui é pra fazer uma transferência, tipo Pix. Aí toda hora quando eu vou falar, eu acho que eu tô falando pós-graduação, então vai ficar melhor. Fiz 3 e sempre trabalhei nesse âmbito empresarial, de marketing, sempre trabalhei nessa área, né? Que eu sou formada e tudo mais para as minhas empresas. Conheci Gabriel tem a formação, né? Como é? Publicidade, pô, nem sabe quem casou, que isso. Não, só quero que você fale. Claro que você. Publicidade e propaganda também tive uma pós. Carol tem 3 MBAs. MBAs. Eu tenho uma pós. Então, e nós juntamos a nossa... Quando nós conhecemos, a gente já tinha isso tudo. Exatamente. Juntamos nossos conhecimentos e abrimos outras empresas depois. Por que eu tô contando isso? Porque quando a gente casou, 3 meses casado, Gabriel pediu lindamente as suas contas do banco. Lindamente. Ficou 1 mês surfando. Isso é para parar todos os dias e surfar. E eu deixei. Mulher sábia, mulher sábia. Se ele saiu de um estresse muito grande, que o banco já era um medo, ele teve que ter muita coragem para fazer isso com 3 meses de casado. Então eu deixei ele fazer o que ele quisesse. Vamos lá, gente. Ele pediu as contas. Não teve seguro-desemprego, não teve nada. Ele deixou o dinheiro lá no banco, 5 anos de banco jogado fora. Isso aí, desse jeito. Enfim, deixei ele fazer o que ele quisesse fazer durante um mês e tal. Parou, caiu na real, vamos empreender. E aí ele começou o quê? Para você empreender, você começou a estudar o que você vai empreender. Então ele começou a estudar o ramo que a gente ia entrar, e eu sempre dando força, sempre apoiando. Vamos lá, vou junto com você. E a gente junto, sempre apoiando, até que a gente abriu a empresa, que foi uma empresa muito grande. No nosso ramo foi a maior do Brasil. Enfim, ganhamos prêmios, viagens, ganhamos um monte de coisa com relação à empresa. E quando a empresa está no auge, com vários funcionários, a gente, depois de 12 anos, 11 anos, 12 anos, o que a gente faz, Gabriel? A questão é, a gente caiu na real e eu glorifico o Senhor por isso, que não adianta sucesso pessoal, não adianta dinheiro, não adianta sucesso familiar, que é o sucesso talvez o mais incrível de ser vivenciado, se você não tem paz na sua vida. Então a gente morava no Rio de Janeiro e a gente não tinha paz. Não adianta, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você morar no Rio de Janeiro, você não vai ter paz. Então seu dinheiro não vale de nada. Porque dinheiro não tem como comprar paz. Gabriel, mas eu posso comprar vários seguranças e carros blindados e morar dentro de condomínios, atrás das grades. Isso não é paz, isso é prisão. É uma prisão com segurança. Você pode até comprar segurança, mas você jamais consegue comprar paz. E a gente se tocou, eu creio, muito cedo disso. Então a gente teve que ter essa coragem de jogar tudo pro alto mesmo, porque a gente teve que botar todo o nosso patrimônio, que a gente construiu juntos 12 anos. A gente teve que colocar, vender tudo
para poder equalizar todas as contas e começar do zero. Então, a coragem de empreender junto com o seu cônjuge é muito sobre a coragem de não querer estar certo sempre. É a coragem de colocar o respeito ao momento da outra pessoa em primeiro lugar. Se você acha que você está certo e esse é o melhor caminho, você precisa negociar isso. E para você negociar, muitas vezes, você vai ter que esperar a pessoa estar no momento certo para isso. E negociar, eu digo, conversar. Você pode ter a mensagem perfeita, saber exatamente como vai falar com a pessoa. Você pode estar no momento perfeito de conversar, confiante, certo que você está correto no que você está falando. Mas se a outra pessoa não tiver no momento correto, não adianta. Então você tem que ter uma paciência e a coragem de... Você sabe o que tem que ser feito, você sabe que aquilo vai dar resultado, você tem a visão do negócio, mas aquela outra pessoa ainda não tem. E talvez ela nunca tenha. E tá tudo bem. Você precisa ter a coragem de abdicar de ter razão. E se o amor estiver em primeiro lugar, vocês vão encontrar outro caminho. Vocês vão encontrar um outro caminho que seja bacana para outra pessoa também. Então, a coragem de você se colocar em lugar numa relação de sociedade com o seu cônjuge é fundamental. E aqui não tem nada sobre quem manda, quem desmanda, de quem dá a última palavra. Isso é muito difícil. Eu sei porque todos os nossos casais de amigos, todos não, 30%, porque eu estou lembrando de um que não, todos que nem trabalham juntos não estão mais juntos. As pessoas que começaram uma família, quando a gente começou a nossa, não estão mais juntos. Isso é bizarro. Muito triste. O casal está. Eu não sei qual é a tua realidade, mas a minha realidade é essa, e eu lamento muito. Então imagina, você tá 24 horas por dia com a pessoa. Cara, eu sofri brutalmente quando ela veio pra cá. Eu tive que ter muita coragem de deixar ela vir pra cá. Porque eu sou protetor. Sempre tive espírito provedor, protetor. Homem com H maiúsculo. Eu não tenho a mínima vergonha de falar isso. Mas era necessário. Deus revelou, falou de novo, confirmou, e Deus realizou. Que é a forma que ele faz as coisas. Então, quem sou eu para ir contra o caminho melhor que o Senhor tem? Precisa de coragem. Muita coragem. E lembrar, você falando assim, né? Eu tô lembrando de tanta situação aqui. Tô lembrando da situação que, assim, pela primeira vez na vida, nós nos mudamos sem saber para onde a gente ia. Eu não tinha uma foto da casa que eu ia morar. Sabe assim, todas as vezes que a gente se mudou, a gente ia visitar o imóvel, porque essa é a prática, né? Você vai visitar o imóvel, aí você fala assim, não, aqui acho que a TV vai ficar bem aqui, o sofá vai ficar bem aqui e tal. Eu não tinha uma foto, eu não sabia nem como era a casa, não sabia nada. Foi assim, coragem de tudo. Então assim, para vocês terem noção, foram coragens dos dois. Coragens do Gabriel ter me liberado, vamos dizer assim, né? Não é liberado, mas assim, ter aprovado, né? Também eu vir com os 2 filhos dele. Só para terem ideia, nós tiramos novos passaportes para as crianças e colocamos a autorização no passaporte que a criança poderia viajar com qualquer pessoa. Por quê? Porque quando você vem numa viagem dessa, onde eu vim sozinha, eu falei, se acontece alguma coisa comigo, meus filhos têm que voltar. Eles têm que ter autorização, né? Para poder fazer isso. Com pequenos detalhes, nós tivemos que pensar, porque eles... Hoje tem no passaporte que eles conseguem viajar, por exemplo, com a minha vizinha. Então, nós tivemos que fazer isso, tivemos que ir na Receita Federal para poder fazer essa autorização e tudo mais. E não é fácil. Não é fácil. Você daria seu filho, nossa filha tinha 4 anos, nosso filho tinha 9, com um passaporte assim, tomar conta, né? Porque qualquer pessoa podia pegar e viajar com eles, enfim. Isso é uma das coragens que a gente teve. Gabriel teve, fomos 4 meses longe um do outro. E quando ele chegou, foi muito incrível, porque quando ele chegou no avião, eu falei, quando você chegar, me avisa que você chegou. E ele não escreveu assim, cheguei. Ele escreveu, a promessa se cumpriu. E quando ele escreveu, a promessa se cumpriu, eu li naquela hora, já estava no aeroporto para esperar ele. Parecia que eu ouvi uma voz dizendo assim, é por pouco tempo. E quando o Gabriel passou ali, né, na saída do aeroporto de Lisboa, eu abracei ele com aquela saudade de 4 meses, eu falei assim, pena que vai ser por pouco tempo. E ele falou, mas eu acabei de chegar. Eu não entendi nada. Aí ele falou, mas eu acabei de chegar. Mas vai ser por pouco tempo, Deus já me falou que vai ser por pouco tempo.
Nós tínhamos umas pendências de coisas para resolver ainda no Brasil. A gente ia trocar de estúdio, a gente tinha nossa casa para vender. A gente tinha algumas coisas para fazer. A moto, o Gabriel também estava lá. A outra moto. Então, assim, a gente teve que... Ele tinha que resolver isso. E Deus fez de tudo, praticamente deu a passagem pro Gabriel. 2 meses depois, Gabriel voltou pro Brasil. Eu fiquei sozinha de novo. Gabriel foi lá, resolveu. Eu falei assim, você vai resolver todas as pendências. Eram coisas assim, que só um milagre poderia acontecer. Só um milagre. Para as coisas que a gente tinha para resolver, só um milagre. Ninguém vem de uma casa tão grande que a gente tinha, tão rápido, do jeito que foi, enfim. Então, Gabriel voltou e ele voltou 1 mês e 15 dias depois com tudo resolvido. Quando você tem coragem, porque você tem que dar o primeiro passo, Deus faz o resto. A coragem starta o jogo de Deus. Ela é como se você apertasse um botão e aí começasse o jogo de Deus. Ele tem um jogo para você seguir e quando você tem a coragem de começar, você entra no universo dele, no que eu chamo da frequência dele, e as coisas acontecem. Eu jamais conseguiria fazer nada do que eu fiz quando eu voltei para o Brasil tão rápido da forma que foi. Impossível. Impossível. Isso depois a gente pode falar mais sobre isso, testemunhos mesmo, né? Mas aqui o papo é sobre coragem. Então, a próxima coragem que você... Cara, é uma vida muito boa quando você tem coragem de empreender no digital. Você transformar o seu propósito em um negócio online, lucrar com a sua mente, estando próximo de outras pessoas, dividindo o que você vivenciou para que elas possam ganhar tempo. Ou dinheiro, mais saúde ou relacionamentos melhores. Como a gente está fazendo aqui. A gente está falando para você o que aconteceu com a gente, a nossa experiência, com o objetivo de agregar valor para que você possa economizar tempo. Não fique na dúvida se vai dar certo, se não vai, se você deve seguir o que Deus tem para você ou não, se você tem que seguir a tua visão e melhorar os teus relacionamentos. Teu relacionamento com o seu par, relacionamento com a tua família, priorização do que é o mais importante na sua vida. A gente está aqui para entregar valor para você com a nossa própria história. E isso é lindo. A galera daqui é uma cidade onde tem muitas pessoas idosas, muitos estudantes, tem de tudo, mas as pessoas com idade, vamos dizer assim, produtiva, elas estão trabalhando em empresas, indústrias, enfim, elas não estão na rua. É muito louco. É uma cidade com muita estrutura, mas pouquíssimas pessoas na rua durante o dia. E a gente não, a gente anda, a gente faz as coisas no tempo que a gente quer. A gente, vamos fazer um podcast? Vamos. Como é que vai ser? Vai ser na rua. Beleza, vamos fazer na rua. E quando? Agora. Vai dar 10 para 1 da tarde. Entendeu? Vamos. E as pessoas olham pra gente com jeito estranho. E o português, ele é muito diferente. Ele aborda você. Ele chega e fala, o que você faz da vida? Como é que você ganha dinheiro? O que você está fazendo agora na rua? Literalmente, pessoas que não te conhecem. É muito diferente da gente. Muito diferente. Vivenciar isso, a possibilidade de você escolher onde o teu pé está pisando na hora que você quiser, é muito raro. E o digital proporciona isso. Então, tenha coragem de começar a tua história. Eu e a Carol decidimos mudar a nossa história com 38 anos e 37, não é isso? Quase 40, eu fiz 40 alguns dias atrás. Eu não tenho 20 e pouco. Eu tenho 2 filhos. Um deficiente. Especial. Meu filho é autista. Por que ele é deficiente? Porque competências que normalmente a gente tem, ele não tem. Então ele tem uma deficiência e está tudo bem. Mas é muito mais difícil, é custoso, é mais caro. Só para vocês terem uma noção, aqui não, graças a Deus. Mas no Rio de Janeiro a gente gastava com o NOA R$7.000, fora o plano de saúde, com terapias, por mês. Mais escola ia para 10 mil. Aqui ele faz tudo na escola. Essa é a verdade. Ele faz psicopedagoga na escola, ele faz psicóloga na escola, ele faz fonoaudióloga na escola, que aqui é a terapia da fala. Tudo ele faz na escola, nem levar para algum lugar eu preciso levar. Ele vai para a escola e no horário dos intervalos vai se encaixando junto com a escola, porque o que aqui tem de diferente, por que eu consigo ser uma dona de casa hoje também? Essa é a parte boa. Eles pegam na escola 9 horas da manhã e saem às 5. Sendo que quem trabalha em indústria e não pode pegar esse horário, pode levar mais cedo e ainda pegar mais tarde, se comprovar que precisa. Então vamos lá. Hoje, o Noah estuda num colégio público daqui de Portugal. Ele estuda o dia inteiro. Eu consigo fazer tudo dentro de casa. Consigo fazer almoço, consigo arrumar casa, consigo fazer tudo. E consigo trabalhar, porque eles estão o dia inteiro na escola. Eu estudo ainda no infantário,
elas estão num colégio particular, que o governo ajuda com 75% da mensalidade. Sem eu pedir, isso já é assim de praxe. Eu cheguei para matricular, eu pago só 25%. E tá incluso todas as refeições, tá incluso tudo, vai tomar café, almoço, lanche, tudo na escola. Então, assim, hoje meus filhos comem com muita qualidade, porque a comida daqui é surreal. Muito então, saudável. assim, nossos filhos comem peixe, bacalhau, salmão, porco, vitela, tudo. E eles comem tudo. Isso é um outro lado, assim, absurdo. O nosso filho tinha alguma seletividade alimentar, a Chloe como criança também, porque, não como verde, não como isso, não como aquilo. Hoje eles comem tudo que é verde, tudo que é salada. Eles comem tudo, comem sopa, tudo que se possa imaginar. Só para você ter ideia, é proibido levar suco para a escola. Então, assim, não é na escola, não entra suco nem refrigerante, é só água. Porque a criança tem que beber água. Então, é outra realidade realmente, tá? Isso eu posso confirmar para vocês que é outra realidade aqui. A criança que é criada aqui, ela tem uma educação diferente, ela tem uma alimentação diferente. O nosso filho está fazendo, ele chegou acima do peso, ele está fazendo acompanhamento no hospital de 3 em 3 meses, levar ele no hospital para ver se ele aumentou a massa gorda, gordura, se ele emagreceu. Então, assim, a gente está fazendo acompanhamento tudo de graça. A gente não tem custo. A gente tem um plano de saúde, né? Aqui, que é ridiculamente barato. E eu nunca usei. Porque o hospital público aqui para mim, comparado com o Rio de Janeiro, que é o que eu conheço, é tipo o Hospital Vitória do Rio de Janeiro, que era o que meus filhos eram tratados. Foram tratados lá, ficaram internados lá, fizeram cirurgia lá, então é o que a gente conhece. E o hospital público daqui é igual, mesmo nível. Eu nunca usei, eu tô aqui há 1 ano e 6 meses, eu nunca usei plano de saúde. Acabou de chegar aqui, eu falei que quero fazer plano de saúde, eu nunca usei. Então, é uma diferença muito grande. Além do mais que, assim, né, para alguém que quer saber valores, que quase sempre todo mundo pergunta, o plano de saúde aqui é 8 euros por pessoa. Esse é o nível do nosso custo. Hoje, a gente não paga babá, a gente não paga plano de saúde altíssimo, que a gente pagava no Brasil. Não paga escola, a escola da Chloe é muito mínimo. Hoje, o nosso custo de vida é muito menor. Aqui, como a gente está numa cidade pequena, onde tudo é muito perto, a gente gasta de combustível, assim, o que a gente não gastava em uma semana no Brasil, porque a gente pegava trânsito para ir, para voltar de escola, era uma loucura para trabalho. Então, assim, o que a gente gastava lá em uma semana, a gente não gasta aqui um mês inteiro. E convertendo, gente, por 6, entendeu? Que é a moeda. As pessoas não têm noção, infelizmente, não têm noção da vida saindo dessa caixinha. Sabe, a pessoa acha que tá morando numa cidade grande, onde tem praia, tem shopping, tem tudo. Cara, é horrível para você se locomover. As pessoas não têm noção do que elas perdem de tempo dentro de um carro. Hoje eu percebo como eu ganho tempo, podendo fazer tudo tão perto. E um ponto é a liberdade de escolha. Já que você não tem o trânsito, você pode escolher onde você vai. Exatamente. E a quantidade de lugares que você vai. Sim. Então, beleza, vou fazer um passeio hoje sábado com a família, bacana. No Brasil, vamos sair cedo, vamos se arrumar, a gente consegue ir lá, vamos ver um lugar para almoçar que seja perto, no mesmo lugar e tal, bacana. Depois a gente volta, vamos no cinema, fechado, estacionamento, muito caro, e depois a gente já vai se preparar para pegar um trânsito muito complicado e tal. Não, aqui não é assim. Aqui você chega e fala, vou passear hoje, para onde? Não sei. Vamos no parque tal, vamos. Chegou lá, curte, chegou rápido. O que é rápido? 8 minutos você tá no lugar, 8 minutos. Aí você, legal. Aquela cidade lá do ladinho, que é 70 quilômetros daqui, tá tendo uma feira muito bacana. Vamos naquela feira lá? Vamos. Há quanto tempo você vai levar? Tem 5 minutos, 40 minutos para ir para uma cidade que é 70 quilômetros. Eu não sei você, mas eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado a fazer 10 quilômetros em 1h30 na Barra da Tijuca. Isso que eu tô acostumado. Problema. Então, você tem uma liberdade de escolha incrível. Você escolhe o que você vai fazer da tua vida. Isso é seguir uma vida com as tuas próprias regras. E a gente não bota isso na balança. E eu não tô nem falando de segurança agora. Eu tô falando de você poder escolher onde você vai porque não tem trânsito. Eu tô falando de você não começar o dia 1º do mês devendo 50 mil reais para você ter uma qualidade de vida ruim, só que com coisas boas. Eu não estou falando disso, porque imagina,
Cara, nosso cartão de crédito, eu só tô falando de valores aqui só para você entender que isso não é nada. Dinheiro não é nada, é fundamental, mas não é nada comparado à vida que você merece ter. Nosso cartão de crédito era 70 mil reais por mês. Para quê? Você começa a ter que gastar porque você não tem a possibilidade de andar na rua, você não tem a possibilidade de escolher para onde você vai porque o trânsito não permite, você tem que morar num determinado bairro para ficar preso dentro de um condomínio, porque senão você está expondo a sua família, você precisa pagar uma escola muito cara, porque naquela escola, pelo menos, você acha que os valores que você acredita vão estar sendo preservados. É para isso que você tem que ganhar muito dinheiro. E a segurança, a gente não precisa nem falar, né? Por mais que o colégio dos nossos filhos era maravilhoso e tudo mais, mas para buscar os filhos tinha lá uma patrulha da polícia na porta. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que os colégios particulares têm todos, na hora da saída, às vezes na hora da entrada, uma patrulha que fica lá na porta. Para quê? Para tomar conta. Então essa é toda uma história, né? A gente saía para o shopping, vamos barra shopping, tá? O parquinho das crianças dá R$250 por hora, ali, os dois. 100 e pouco cada um. Aqui é tudo de graça. A minha filha... Ontem a gente teve uma festinha aqui de Dia das Crianças também, de novo. E foi muito interessante, porque quando a gente chegou, eu falei pro Gabriel, a gente tá aqui já há 1 ano e pouco, várias coisas eu sei que não paga. Mas estava dizendo cartaz que ia ter gelado, que ia ter isso, gelado e sorvete. Que ia ter um monte de coisa. Eu falei, Gabriel, vamos passar no banco pra sacar o dinheiro, que é que levantar, né? Levantar o dinheiro e tal. E aí nós passamos no banco pra levantar o dinheiro e tudo mais, levei o dinheiro. Quando chegou lá, era tudo de graça. Aí a minha filha entrou na fila do gelado, uma fila assim de 3 crianças, e falou, Noah, vem Noah, é de graça. Aí a gente riu, Roberto. Vem pegar o gelado, o sorvete, que é de graça. Então assim, quando a gente chegou lá, tinham várias brincadeiras com bolachas, com biscoito, e tinha gelado para todas as crianças, e aí tinha uma cesta de frutas com várias maçãs, bananas e água, tudo para as crianças de graça. Sem custo, gente. Você tem noção do que é isso? Ora, o que aqui, como é uma cidade pequena, toda hora alguém te dá alguma coisa, isso eu acho incrível, porque quem mora em cidade grande não vivencia isso, essa é a realidade. A gente estava na nossa casa semana passada e a vizinha, eu vou te dar uma caixa de cereja, me deu uma caixa de cereja. Linda, maravilhosa, que agora chegou a época da cereja aqui. Então assim, toda hora a gente vivencia uma experiência que a gente não tinha, a gente não sabe o que é isso. Eu tenho algumas amigas aqui e isso me choca muito quando elas falam que elas têm a minha idade, ou às vezes um pouquinho mais nova. E elas falavam quando elas estavam no ensino primário, no ensino ali, no segundo ciclo, que é tipo o ginásio do Brasil, né, do 5º ano ao 9º ano, elas falavam que ia sozinha para a escola. E a escola, às vezes, é tipo 10 minutos de ônibus. Eu não vivenciei isso. Eu vivenciei a minha mãe até a minha faculdade me levar de carro, porque eu fui para a faculdade com 17 anos, não tinha habilitação. Quando eu peguei o meu carro, eu comecei sozinha. Mas assim, até eu ter a minha habilitação, até o meu carro, a minha mãe me levava para a faculdade. Essa foi a vida que eu tive, né? E as minhas amigas aqui tiveram outra vida. Eu penso às vezes, poxa, por que meu pai e minha mãe não vieram antes, né? Porque eu teria vivido outra, mas outra experiência. Deus talvez não tenha dado coragem aos meus pais devido aos planos que tinha, até mesmo de eu conhecer meu careca maravilhoso. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, hoje nós tivemos coragem de fazer isso para nossos filhos. E eles sim vão ter uma vida diferente. Então, nós trouxemos essa segurança para eles, esse ensino diferente, essa comida diferente, essa cultura diferente. Podemos fazer isso sim, porque hoje a gente está no online. Se você está assistindo esse vídeo, está vendo com certeza no canal no YouTube. E nós estamos passando a nossa experiência, nosso termo de coragem, né? O que nós tivemos de coragem para poder estar aqui hoje. Não foi fácil para nós dois. E essa coragem veio primeiramente pela fé, Deus que nós temos, e depois também pela coragem de a gente ter aberto mão de tudo e construído do zero no digital. Que hoje o nosso ganha-pão vem do digital, a gente está morando aqui porque a gente quer, é muito satisfatório morar aqui, mas a gente também pode morar em outro lugar, né? Você tem a liberdade geográfica, tal da liberdade geográfica que todo mundo diz do digital. Que não necessariamente é para você trabalhar na praia com laptop, mas é para você escolher a cidade que você quer morar, o país que você quer morar. Se você quer morar... Por exemplo, se você não tem filhos, você ficar mudando de país para país, né? Países que você possa fazer isso com questão de visto e tal, até mesmo de cidade para cidade, você não ficar preso numa estrutura como os nossos pais e os nossos avós, um pouquinho como os nômades de antigamente faziam, né? Iam para um lugar, ficavam um tempo, depois iam para outro.
pegavam os recursos naturais, comercializavam. E hoje a internet é meio que isso. Bem, tem pessoas que se atraem pela liberdade e tem pessoas que se atraem pela estabilidade. A gente se atrai pela liberdade. E mesmo que você se atraia pela estabilidade, a internet é para você também. Se você estudar sobre marketing proposital, você vai conseguir entregar valor e vai conseguir ter uma renda recorrente utilizando a internet, morando no mesmo apartamento durante 20 anos e está tudo bem. Você vai estar alcançando pessoas que normalmente você não alcançaria. Você vai estar resolvendo problemas que normalmente você não estaria resolvendo, porque você está utilizando o marketing proposital para isso. Então, espero que você tenha curtido esse bate-papo. Bastante. Para mim foi muito bom. E para você, Carol? Foi maravilhoso eu poder contar um pouco da nossa história, da nossa coragem, né? Encorajar outras pessoas. Esse é o propósito da nossa vida, né? Nós não estamos aqui passando pela vida. A vida, ela é curta. Nós temos que, sim, ter coragem de mudar. Que desde pequeno eu sempre falava pro Gabriel que eu queria sair do Brasil, né? Desde pequena sempre veio isso, né? Na cabeça a gente sempre falou isso. Deus foi abrindo portas. Uma coisa também, se vocês quiserem ver lá no nosso Instagram, é sobre nós viemos para cá legalmente. Isso é importante falar, é muito importante falar. As pessoas não se aventurarem, tá? As porteiras estão fechando, tá? Se você quer sair do país, quer fazer nômade digital, o que você quiser fazer, faça, mas faça com a documentação que precisa ser feita. Então a gente está aqui legalmente, a gente pode ir e voltar quando quiser, a gente pode ir para o Brasil, para outros países, para onde a gente quiser ir, isso é importante. Tudo teve um planejamento. Então, desde o momento que Deus falou para a gente vir, nós começamos a planejar documentos, planejar o que a gente ia fazer, e Deus foi abrindo as portas, como a gente foi falando aqui. É importante, sim, se você quiser entrar no digital, nós temos alguns recursos, né, Gabriel? Qual o primeiro passo para a pessoa entrar no digital? O primeiro passo, se você quer trabalhar no online, quer transformar o que você tem dentro da tua mente em lucro, é você marcar comigo uma análise de perfil gratuita, que é uma consultoria online, eu e você, 45 minutos. Eu vou estar colocando toda a minha expertise para poder te ajudar, criando um diagnóstico e um plano de ação para você vender no online o que você sabe. E se você quiser aprender, ter acompanhamento, uma pessoa para te ajudar a você emigrar para Portugal, você saber o caminho das pedras da documentação, a você começar a vender online também, sugiro que você fale com a Maria Carolina. O nosso Instagram, eu vou botar um link aqui embaixo do nosso Instagram, tá bom? De ambos, e vou deixar um link direto para minha consultoria gratuita também. Se você quiser falar com a Carol, você vai lá no Instagram e manda um direct para ela, que ela vai te responder. Sim, com certeza. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir nosso vídeo. Vamos curtir. E de seguir, porque agora vamos começar a fazer mais conteúdos como esse. Exatamente, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que está precisando de uma força com relação à coragem, está pensando em migrar, está pensando em começar no marketing digital, está pensando em montar uma empresa com o seu marido, com a sua esposa. Manda esse podcast aqui que eu tenho certeza que vai ajudar demais. Se inscreve aqui no meu canal e vamos para cima. Vamos para o próximo vídeo, né, Carol? Vamos para cima. Só mais um detalhe para fechar. Se vocês quiserem vir para Portugal e precisa de documento e mudar de vida, não vir para cá e depender de emprego, de achar um emprego, visto de procura de emprego, visto de trabalho, a gente pode te ajudar também nisso. Então, estamos aguardando por você. Tchau! Tchau!